Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma habilidade que é, olha, fundamental. Como pegar uma avaliação psicológica, que às vezes é super complexa, e transformar num documento que a escola não só entenda, mas que consiga usar de verdade. É sobre construir uma ponte para ajudar o aluno, sabe? E isso exige técnica e uma responsabilidade enorme. E aí já vem a grande pergunta, né? Como é que a gente comunica o que foi encontrado numa avaliação para a escola de um jeito que funcione, que seja eficaz, mas sem tropeçar na ética? É um equilíbrio, assim, bem delicado, mas que faz toda a diferença para o sucesso do aluno. Então, para a gente desvendar isso, vamos por partes. Primeiro, a gente vai entender por que essa tal ponte entre a clínica e a escola é tão crucial. Depois, a gente mergulha no como fazer, que documento usar, como escrever de um jeito claro, quais são os limites da ética e, claro, o mais importante, como criar recomendações que realmente causem um impacto positivo no dia a dia. Certo, vamos começar pelo começo. Por que essa comunicação é tão vital? Pensa comigo, a escola é o grande palco na vida de uma criança. E as informações de uma avaliação psicológica podem ser aquela chave que vai abrir a porta para o verdadeiro potencial de um estudante. Para isso ficar mais concreto, vamos conhecer o Alex, um caso inspirado na nossa fonte. O perfil cognitivo dele aponta desafios de atenção e memória. Sem essa informação, a escola fica meio que trabalhando no escuro, sabe? Mas com essa informação em mãos, a equipe pedagógica consegue criar estratégias que funcionam para ele de verdade. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para a parte mais técnica. Não adianta só mandar um papel qualquer para a escola. O formato do documento precisa ser o certo para cada situação. É aquela história: a função define a forma. E antes de mais nada, é preciso fazer uma distinção importante. Uma avaliação psicológica clínica pode ser bem ampla. Já a avaliação psicoeducacional, ela tem um alvo bem específico, entender exatamente que tipo de apoio aquele aluno precisa para deslanchar dentro da escola. Isso nos leva a dois documentos principais, o laudo e o atestado. O atestado é algo bem pontual, para justificar uma falta, por exemplo. Já o laudo psicológico, esse sim, é o documento mais completo e o mais comum para comunicar os resultados de uma avaliação para a escola, porque é ele que vai dar base para as decisões que precisam ser tomadas. E olha, fazer um laudo não é algo aleatório, não. Existe uma estrutura bem rigorosa, que é definida pela Resolução número 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia. Ela vai desde a identificação até a conclusão. Seguir esses 6 passos não é só burocracia, é o que garante a seriedade e a validade do documento. Agora sim, vamos falar da escrita, porque, né, de que adianta um laudo perfeito na técnica se quem lê não entende nada? A linguagem precisa ser uma ponte, não um muro, especialmente para quem está lá na ponta, os educadores. Esse slide aqui mostra um erro clássico. Dá uma olhada nessa frase. É um bloco de texto gigante que mistura tudo: a parte social, as atividades que ela gosta e os problemas de comportamento. Ao só transcrever o que a professora disse, a informação importante se perde e o ponto principal fica todo confuso. E aqui a gente vê a solução. É a mesma informação, só que agora está organizada por temas: interação social, atividade preferida e o desafio de comportamento. Bate o olho e já fica claro quais são os pontos fortes e o que precisa de atenção. A clareza é o que transforma informação em ação. Então, o ponto crucial é esse. A escrita tem que ser objetiva. Frases curtas, sem psicologuês, ou se precisar usar um termo técnico, que ele seja explicado. E usar subtítulos para organizar as ideias, como a gente viu no exemplo, ajuda a guiar a leitura e a compreensão de uma forma incrível. Agora a gente vai entrar num dos tópicos mais importantes e com certeza mais delicados: a ética. Falar com a escola significa compartilhar informações que são sigilosas e isso tem que ser feito com o máximo cuidado para proteger a privacidade de todo mundo. A regra de ouro, a base de absolutamente tudo, é o consentimento. Os responsáveis pela criança ou pelo adolescente precisam autorizar toda e qualquer troca de informação. Sem essa autorização, nada pode ser compartilhado. Simples assim. Voltando para o nosso caso, o do Alex, na prática, isso quer dizer o seguinte: para a psicóloga dele poder ligar para a professora, mandar um relatório ou participar de uma reunião, os pais do Alex precisam concordar e autorizar cada uma dessas ações, uma por uma. Isso tira a regra do abstrato e traz para a realidade. E a responsabilidade do psicólogo é gigante. Ele precisa ser um filtro, compartilhando só o que é estritamente necessário para ajudar o aluno na escola.
Detalhes da família que não têm a ver com o aprendizado, por exemplo, ficam de fora. E quem recebe o documento, tipo a coordenação da escola, tem que ser orientado sobre a responsabilidade de também manter aquele sigilo. E aqui a gente entra numa daquelas áreas cinzentas que geram muita dúvida. E o diagnóstico? Coloca ou não coloca no documento que vai para a escola? A resposta, adianto, não é um simples sim ou não. A decisão passa por 3 pilares. O verdadeiro checklist. Primeiro, a família tem que autorizar de forma clara. Segundo, a informação não pode de jeito nenhum prejudicar o aluno. E terceiro, o diagnóstico é essencial para que o aluno consiga um direito, como um apoio especializado. Se a resposta for sim para essas 3 perguntas, aí o caminho fica mais claro. Chegamos na parte final e talvez a mais prática de todas. Como é que a gente transforma a avaliação em algo que de fato muda o dia a dia do aluno na escola? Vamos falar sobre as recomendações. É fundamental a gente lembrar disso. O objetivo final de uma avaliação não é dar um rótulo, é gerar estratégias, é dar orientações e recomendações que ajudem o estudante a aprender melhor e a se desenvolver de um jeito saudável na escola. E para funcionar, as recomendações precisam ser realistas. O foco deve ser nas adequações de pequeno porte, sabe? Coisas que a escola consegue fazer amanhã. No caso do Alex, isso significa sentar longe da janela, usar a agenda para ajudar na memória e ter um tempo extra nas provas. São ajustes simples, mas que, nossa, podem mudar completamente a experiência dele. A gente chega ao fim com uma reflexão que eu acho bem importante. O documento é uma ferramenta, mas não é o fim da linha. A mudança de verdade vem da parceria. Então a questão que fica é como a gente pode fortalecer essa aliança entre terapeuta, família e escola para criar um suporte que vá muito, mas muito além do papel.